Nós começamos com sequestro, que é a última notícia que uma mãe tem do paradeiro do filho querido desaparecido há 2 semanas em São Paulo. Os nossos repórteres contam os detalhes do caso Anderson. Veja. Uma mulher desesperada em busca do filho. Eu só acho que ele tá morto. Depois dessa que eles falaram pra mim que jogou ele num carro, pra mim... O pedido de ajuda é de uma mãe que tem medo de mostrar o rosto e também se tornar vítima de traficantes. Tenho medo por causa deles me achar. Tenho medo. Porque aqui no Maracanã teve um que veio aqui na minha porta. Ela já foi ameaçada? Já. Por conta do filho da senhora? Por conta do meu filho. A angústia é de alguém que já viveu na pele o drama de ser ameaçada. Ela conta que Anderson, o filho, devia pouco menos de R$100 em drogas. Para pagar a dívida, o rapaz teria combinado entregar uma bicicleta velha e R$50 aos traficantes, mas não cumpriu o prometido. Eu falei pro rapaz que eu ia pagar o que eu devia. O rapaz falou assim, não quero nada que só paga não. Ele vai ter que pagar. E quanto que ele devia? R$80. E eu mesmo assim, o rapaz não quis pedir que ele pagasse. Queria que eu pagasse, ele tinha que me pagar. Mas queria bater nele. Eu escrevi até com um taco, esse negócio de beisebol, para bater nele. Que coisa que eu vi, isso eu vi. Sem dinheiro para pagar a conta, Anderson dos Santos, de 36 anos, pode ter pagado com a própria vida. Depois da confusão que acabou envolvendo a mãe, no mês passado, ele desapareceu em Atibaia. Testemunhas contaram para a família que no dia que o Anderson desapareceu, um carro passou no centro de Atibaia e obrigou o Anderson a entrar no veículo. Essas testemunhas não souberam informar para a família quem eram essas pessoas, nem a cor e nem que tipo de carro era esse. Mas aconteceu por volta de 11 horas da manhã. A dona de casa acredita que as pessoas envolvidas no sequestro do filho são traficantes cobrando dívidas. Esse cara da bicicleta falou assim que ele tem um irmão que mexe com biqueira e já matou uma pessoa. Aí ele falou assim que já matou uma pessoa e jurou assim que ia mandar o irmão dele pegar ele. Certo? E mandar pegar ele. A senhora acha que se ele tivesse sido morto foi por conta de dívida? Sim. Por causa de dívida, de conta de comprar as coisas fiadas. A dona de casa vinha lutando nos últimos anos para ajudar o filho. Deixá-lo longe de problemas era o principal foco. Por isso, ela o incentivava a ficar em casa, cuidando de alguns detalhes. O Anderson quase não estava saindo de casa atendendo a um pedido da mãe. Era um homem muito obediente, respeitava muito aos pedidos da mãe dele. E era nesse quarto aqui que ele passava a maior parte do tempo. Era nessa cama que ele estava dormindo. Olha só, o cobertor ainda está aqui. Olha só, nesse guarda-roupa, alguns objetos que pertencem à filha. Olha só, a blusa, alguns brinquedos, que aliás o Anderson costumava usar para brincar com a filha de 8 anos. A filha de 8 anos que inclusive hoje é a que mais pergunta pelo pai. Por que é que ele saiu e até hoje, mais de 15 dias, não deu notícias e nem voltou para casa. Ela chora muito por causa dele. Ele tem uma de 13, tem uma de 12 e tem uma com 7 anos, que mora tudo espalhada. Todas perguntam por ele? Pergunta. Anderson é lembrado com muito carinho pela mãe. Era um rapaz atencioso, carinhoso e trabalhador. Boa pessoa. Para conversar, uma pessoa inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente, entendeu? Arruma muitos amigos. Inclusive, ele trabalhou aqui no sítio, aqui na Palmaria, aqui para a minha patroa. O Anderson sempre gostou muito de trabalhar na roça. Por isso, quando estava em casa, ele passava a maior parte do tempo aqui nos fundos, mexendo com essa pequena horta. Ele deixou pronto, olha só, alguns canteiros. Naquele primeiro canteiro, couve, depois vem salsinha. Aqui são 2 canteiros com alface. Tudo que ele deixou. Era o que ele gostava de fazer, lidar com a terra. Esse canteiro aqui um pouco maior, algumas couves que ele todos os dias colhia para entregar para a mãe, para fazer para o almoço, principalmente para as filhas que costumavam acompanhar o pai aqui em casa. Olha só, algumas ferramentas que sobraram antes dele desaparecer: um alicate, uma pá e um martelo. Dias antes de desaparecer, o Anderson estava aqui dentro de casa tranquilamente. Ele costumava ficar principalmente dentro do quarto com as crianças assistindo televisão. Na semana que ele desapareceu, ele chegou a discutir com a mãe. Os dois brigaram porque ela queria que ele se livrasse
do vício. Mas o Anderson, então, não aceitou os pedidos da mãe. Juntou as roupas que estavam dentro de casa, colocou em uma mochila e saiu pelo corredor até ter acesso a essa estrada. Aqui, ele disse que iria para a cidade para procurar uma clínica para se internar, para quem sabe, mais uma vez, tentar se livrar das drogas. Ele então pegou a estrada e não foi visto mais. Anderson não costumava ficar muito tempo longe de casa, mas já havia procurado ajuda algumas vezes para tentar deixar o vício. Uma das maneiras para ficar longe de problemas era se dedicando ao trabalho. Além das ameaças que vinha recebendo, Anderson já chegou a ser agredido por causa das dívidas que tinha com traficantes. A dona de casa está ansiosa, angustiada sem notícias do filho e com medo de virar alvo dos mesmos criminosos que possam ter feito algo contra o filho dela. Apesar de não saber onde ele está, ela ainda espera reencontrá-lo. Saber onde ele está. Se está vivo ou morto. Mesmo mantendo as esperanças, ela não descarta o pior. O senhor acha que ele está vivo? Olha, eu não sei. Não tenho muita certeza que possa estar vivo, não. Mas só tem esperança? Esperança eu tenho, certo? Se eu souber, pelo menos que ele está numa clínica, eu quero saber se ele estiver numa clínica, tá bom, é ótimo. Agora, se ele não estiver morto, eu posso fazer o quê? Simplesmente, se conseguir achar o corpo, eu posso fazer um enterro.